majestade. Percebo que o novo nasce com o rotineiro, o sol nasce e se põe. Mas esse dia não se repetirá. Um novo dia traz a chance de recomeçar. Acordo e vejo nascer do sol sua grandeza e majestade. Percebo que o novo nasce com o rotineiro, o sol nasce e se põe. Mas esse dia não se repetirá. Um novo dia traz a chance de recomeçar. Vivi da mesma maneira, esperando resultados diferentes que não chegavam. Naquela cruz era pra ter sido eu, aquela morte era minha. O sol brilhou em minha vida, Cristo brilhou em meu viver. Mas Ele ressuscitou e deu nova vida. Com Ele nasci de novo. Minha vida recomeço, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Em Jesus o recomeço, em Jesus recomeçar. Jesus Cristo, minha vida nova, vida recomeço. 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 Olá, irmãos, graça e paz. Esse é o tempo de meditarmos a palavra do Senhor, é o tempo em sermos edificados pelo Espírito Santo do Senhor através da Sagrada Escritura. Nós vamos buscar no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Abra sua Bíblia ou o seu aplicativo no celular e vamos ler na palavra de Deus em Gênesis 15, de 1 a 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste a descendência, e um servo na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para
justiça. Que o Senhor nos abençoe nesse momento. Eu quero orar com você, onde você está, eu quero ministrar a palavra de Deus, mas peço que você abra o seu coração e a sua mente para receber essa palavra do Senhor. Vamos orar? Pai amado, que o Teu Espírito Santo nos edifique nesta hora, que o Teu Espírito Santo comunique a Tua mensagem ao nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a última mensagem que tive a oportunidade de compartilhar com a igreja e também com as redes sociais foi no último domingo, dia 19 de julho. E naquela ocasião nós fizemos uma releitura da história do Êxodo, exatamente no período que o povo ia passar o Mar Vermelho, em Êxodo capítulo 14, de 10 a 16, e naquela ocasião eu usei o tema Siga em Frente, fazendo essa releitura de Êxodo capítulo 14. Siga em frente, pois o Senhor está no controle. Muitos devem lembrar dessa palavra que compartilhamos. Bom, hoje eu gostaria de, baseado em Gênesis capítulo 15, de 1 a 6, nós vamos fazer uma releitura da história de Abraão e sobretudo desse período da vida de Abraão, quando as coisas não estão tão bem. Então eu vou usar a mesma ênfase, siga em frente, quando a noite parecer longa, siga em frente. Então esse é o tema da palavra de hoje, siga em frente quando a noite parecer longa. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse tema. Seguir em frente. Muitas vezes nós temos a sensação, e precisamente nesse momento que nós vivemos, temos a sensação de que as coisas nunca vão mudar. Temos a sensação de que nada de bom vai acontecer na vida da gente, na família da gente, no trabalho, na nossa história pessoal. E também temos a sensação de que tudo que é mal que tem acontecido no mundo não vai passar nunca. E olhamos para os acontecimentos do ponto de vista humano, e sobretudo nesse momento que nós vivemos aí, no auge da pandemia e no mundo que se espalha esse vírus, o coronavírus, que traz como resultado a doença Covid-19 e que tem realmente assustado as pessoas. Mas costumamos olhar para os acontecimentos do ponto de vista humano. Não há o que fazer do ponto de vista humano. Mas eu convido você para olhar para os acontecimentos do ponto de vista de Deus. Bom, vamos olhar um pouquinho para o texto que nós acabamos de ler. É o texto, o relato de Abraão, ou de Abrão e Sarai. Naquela época ainda se chamava Abrão e Sarai, depois é que Deus mudou o nome deles. Bom, eles viviam essa exata sensação. Eles saem de Ur dos Caldeus anos atrás, e já fazia tempos, 24 anos, Abraão sai com 75 anos, agora ele está com 99 anos, e as coisas não mudaram do ponto de vista da família. Abraão foi muito abençoado, ficou rico, ficou próspero. No entanto, a verdade é que, de fato, Abrão e Sarai eram pessoas frustradas. O grande alvo da vida deles era ter um filho, e isso Deus tinha prometido: eu farei de vocês uma grande nação. Isso, há 24 anos atrás, já é um absurdo. Para um homem idoso, uma mulher idosa, que já não tinha mais a sua ovulação, e agora 24 anos depois, então, as coisas estão mais complicadas ainda. Mas a ideia é de seguir em frente, mesmo quando a noite parecer tão longa na nossa vida, devemos seguir em frente. E se temos essa sensação de que não há jeito para as coisas, temos que aprender a olhar
para os acontecimentos do ponto de vista ou na ótica do Deus das promessas, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é criador e sustentador de todas as coisas. Primeira coisa que eu gostaria de olhar para essa história e reler é que a vida é feita de altos e baixos. Eu já preguei sobre isso quando preguei sobre Daniel e seus acontecimentos lá em Daniel capítulo 2, algumas semanas atrás. A vida é feita de altos e baixos. O que é isso? São sobes e desces. O próprio rei Salomão, lá na sua sábia palavra, ele diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí ele vai falar que é tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar de alegria, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Bom, e ele vai falando dessa dinâmica da vida, porque a vida é feita de altos e baixos. Agora, o texto ele começa exatamente dizendo assim, e eu estou relendo aqui o texto, na Revista Atualizada, é a versão que eu estou usando hoje, diz assim: depois destes acontecimentos. Depois do quê? Que tempo é esse, já que a vida é feita de altos e baixos? Então eu vou falar o seguinte: depois de coisas boas e coisas ruins que aconteceram na vida de Abraão. Vamos pensar nas coisas ruins que aconteceram. Primeiro, ele passou um período de seca, fome, e ele tem que fugir para o Egito. Olha, ele estava a caminho da terra prometida, que Deus havia prometido que mana leite e mel. Mas ele passou fome e teve que fugir para o Egito, lá no capítulo 12, versículo 10. Ele passa pelas coisas ruins, a mentira no Egito por causa de Sara. Ele vai ver também coisa ruim na vida dele quando os servos de Ló, o seu sobrinho, começam a brigar com seus servos por causa dos rebanhos de ambos que estavam misturados. Ele passa uma coisa ruim, que é a separação do seu sobrinho querido, que o acompanhava, e agora ele deixa de ter um parente por perto. Ele passa por coisas ruins quando ele tem que enfrentar, no capítulo 14 de Gênesis, uma guerra contra 4 reis. E ele tem que ir lá em nome do Senhor. Então, existe na nossa vida altos e baixos, existem coisas ruins, mas existem coisas boas também na vida de Abraão. Coisas boas, a promessa de uma terra nova, que mana leite e mel, Gênesis capítulo 13, capítulo 12. Coisas boas, quando ele é abençoado por Melquisedeque, a quem ele oferece os dízimos, lá no capítulo 14, versículo 18 em diante de Gênesis. Então, talvez você tenha até pensado, mas para mim não está acontecendo nada de coisa boa, pastor, tudo que eu construí estão destruindo. Talvez até você, para ir num dos cultos na igreja, agora que a igreja voltou ao culto presencial, talvez você tenha recebido uma fechada na frente, lá no trânsito. Alguém o xingou, passou do limite da velocidade. Aqui na nossa região tem dezenas e dezenas de pardalzinho, aqueles que contam a velocidade dos carros, né? E você sabe que é 50 e passou a 65 e lá vem uma multa. Você chega na igreja já amargurado, porque saiu apressado, e você tem uma pessoa para culpar: sua esposa, ou seu filho, ou a sua filha. Você não é culpado. Aí você chega na porta da igreja e vê já atrasado, já muitos carros estacionados, e aí próximo à igreja tem outras igrejas que também tem carros estacionados, e aí o diácono lhe fala para que você vai estacionar 3 quadras para frente, ou acima. Não é um dia tão bom, não é um dia tão bom. Então nós podemos dizer o seguinte: mesmo sendo crente, você também tem as suas dificuldades.
talvez uma crise financeira, um desemprego, e nessa época em que as empresas estão quebradas, por algumas estarem fechadas, algumas cidades estão completamente fechadas, então o resultado disso é que vem o desemprego. Talvez você seja vítima desse desemprego. Acontecem coisas ruins, mas acontecem também coisas boas na sua vida. O problema é que nós focamos só nas coisas ruins. Olha, quando a história começa a contar em Gênesis capítulo 15, diz, depois destas coisas, e que coisas são essas? São coisas boas e coisas ruins. Bom, em meio desses acontecimentos, nós devemos pensar, Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para nós, Deus tem uma palavra para mim. Depois desses acontecimentos, Deus tem uma palavra para a nossa vida. Depois desses acontecimentos, Deus vai falar conosco. Depois desses acontecimentos, Deus vai se manifestar miraculosamente. Primeiro ele deixa, eu até vou usar a expressão, o caldo engrossar, o couro comer. Eu vou usar essa expressão bem comum. Mas depois ele fala. Depois desses acontecimentos, Deus se manifesta. Crente passa por problemas, bate carro. E quando não bate o carro, pode ser até atropelado. Crente fica doente. Crente briga na família. Crente também tem Covid-19. Eu não consigo ouvir nenhuma coisa boa, nenhuma notícia boa. Eu nem consigo ver nenhuma notícia boa até agora, pastor. E eu também, como pastor, não consigo ouvir ninguém dizendo aleluia quando eu digo essas coisas. Só não diga que foi o diabo que contaminou a sua vida, que destruiu a sua vida, que destruiu a sua história, que destruiu o seu emprego, que destruiu a sua saúde. Coisas boas e coisas ruins podem acontecer a cada um de nós. Bom, depois destes acontecimentos, Deus tem uma palavra específica para Abrão e tem uma palavra específica para cada um de nós. Deus fala com Abrão. Deus não foi falar com Ló, nem com Sarai. Deus tem uma palavra para a vida de Abraão, para a história de Abraão. Deus tem uma palavra para a nossa vida. Deus tem uma palavra para a nossa família. Deus tem uma palavra para a nossa igreja. Deus tem uma palavra para a nossa história. E essa palavra revela 3 coisas de Deus. Primeiro, ela revela o cuidado de Deus, quando Deus diz assim, não temas, ou seja, não tenha medos, não tenha medo. Cuidado com esse medo exagerado, com essa fobia desequilibrada, desgovernada, com esse medo absurdo que você tem vivido nos últimos meses. Mas Deus diz, não temas. Sabe, há um comentarista que diz que existe essa expressão não temas na Bíblia 365 vezes. Eu não parei para contar, eu estou acreditando no comentarista. Bom, se temos 365 vezes a expressão não temas, então é uma expressão por dia, por cada dia do ano. Aleluia! Deus tem cuidado. Deus cuida de cada um de nós. Deus está cuidando especialmente da nossa vida. E como diz o antigo hino, o teu trabalho é descansar no Senhor. Mas em segundo lugar, a segunda coisa que Deus fala especialmente a Abraão e fala a nós hoje, ele fala sobre a sua proteção. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo.
Quer dizer, o escudo na armadura do guerreiro antigo e naquela época era a arma de defesa. Protegia a cabeça quando vinham setas inflamadas ou cheias de fogo ou envenenadas, e protegia o peito quando o inimigo atacava com a sua espada. Portanto, quando Deus diz, eu sou o teu escudo, Ele está dizendo, eu sou a tua proteção. Lá no Salmo 27, há uma expressão muito comum, muito parecida com essa, que diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. De que me recearei? Ou seja, Deus é proteção, Deus é escudo na nossa vida, Deus é proteção. E em terceiro lugar, Deus diz, grande será a tua recompensa. Ou seja, a bênção que Deus lhe dará será uma bênção tremenda, poderosa. É isso que Deus está dizendo para Abraão. Teu galardão será sobremodo grande. Deus tem uma bênção grande, uma batalha grande, mas uma vitória grande na nossa vida. Aqueles que esperam com paciência, e é como diz o salmista lá no Salmo, e ver o Senhor se inclinar, ver o Senhor socorrer. E aí eu fico pensando na terceira ideia desse texto, nesse terceiro momento. O convite de Deus, neste momento em que devemos seguir em frente, mesmo que a noite pareça longa, o convite de Deus é para uma percepção do futuro e vontade dele. Deus pega Abraão pela mão e leva lá fora. Abraão está na sua tenda achando que a noite é longa. Mas o que Deus quer mostrar está lá fora, na escuridão. O que Deus quer mostrar para Abraão está lá fora. O que parecia escuro e perigoso é Deus mostrando e Deus convidando Abraão para uma percepção nova do futuro. E essa percepção nova do futuro passa por contar as estrelas. E como contar as estrelas, eu imagino que era uma coisa absurda. Ele disse assim, olha, você consegue contar? Não consigo contar. Sim, assim será a sua descendência. Ou seja, você vai ter filho, porque Abraão estava questionando Deus. Abraão estava questionando Deus quando Deus diz que grande será o teu galardão, a tua recompensa. Abraão estava questionando Deus e ele dizia assim, olha, eu tenho um escravo na minha casa, eu tenho um servo, e como eu não tenho filhos, ele vai herdar tudo meu. Isso não é justo, Senhor. É como se Abraão tivesse dizendo, isso não é justo. Mas ele sai daquela terra dele há anos atrás, há cerca de 24 anos atrás, ele sai nessa perspectiva do futuro e de ser uma grande família, de ter uma grande descendência. Mas o convite de Deus é para essa nova percepção do futuro. Quantas estrelas? Eu não sei quantas estrelas existem, mas a ciência já diz que o universo continua em expansão, e é claro que a palavra de Deus diz que Deus continua criando todas as coisas. Há um antigo telescópio que foi lançado pela NASA nos anos 1990, e esse telescópio Hubble, ele descobriu que só na Via Láctea, onde está o sistema solar inserido, só na Via Láctea, nesse cantinho do universo, existe mais ou menos de 100 a 400 bilhões de estrelas. Ou seja, Abraão não conseguiria contar as estrelas.
porque são incontáveis. Deus não está vinculando o número de descendentes de Abraão ao número de estrelas, mas ele está dando uma ideia a Abraão para que ele tenha essa percepção do futuro. Assim será a sua descendência. Diz o texto, e agora eu volto os olhos para o texto. No versículo 6, ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Qual a resposta sua para a nova visão que Deus lhe dá da percepção do futuro? Qual a resposta? Abraão respondeu com fé. Diz o texto, e descreve o texto, que ele creu. E isso lhe foi imputado para a justiça. Agora você, qual a sua resposta? Você crê nas promessas de Deus? Crer é ter fé. Eu gosto muito de uma passagem na vida do filósofo Voltaire, filósofo francês, e ele, certa vez, falando sobre filosofia, ele diz que a filosofia é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá. Isso é a filosofia. Mas um aluno seu, cristão, convicto, declarou, respondendo ao seu mestre: a fé é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá e achar o gato. É muito simples. Enquanto a filosofia mostra que procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá, a fé cristã é justamente ao contrário. É ir procurar nesse mesmo quarto escuro o gato preto que não está lá, mas encontrar o gato. Ah, queridos, parece até engraçado, mas em dados momentos temos que olhar para a história exatamente nessa perspectiva. Na perspectiva de Abraão, na perspectiva de crer, na perspectiva da fé. Aleluia! Deus nos dá esta nova percepção do futuro. Abraão saiu da tenda conduzido por Deus. Ele vence os seus limites e vê aquilo que Deus quer mostrar. Alguém já definiu que a fé é assim: primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Lembre-se, Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Portanto, coloque o pé, espera que Deus coloque o chão depois. Siga em frente, mesmo que você se encontre numa noite longa, escura e sem perspectiva. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Nós vamos orar nesse momento, clamar ao Senhor, apresentar nossa vida. E o desafio de crermos, como Abraão, colocarmos o pé e esperar em Deus pelo chão. Curva a sua cabeça aí onde você está, na sua casa, na sua família. Busque a direção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor falou aos corações nessa noite. Nesse momento, cada pessoa que recebeu esta mensagem, recebeu uma palavra de ânimo no meio das dificuldades. No meio dos seus acontecimentos, quer sejam bons ou ruins, o Senhor tem mostrado que o Senhor sustenta e governa todas as coisas. Pai amado, entendemos que mesmo que estejamos enfrentando uma noite escura e longa, devemos seguir em frente. O Senhor é quem está nos conduzindo. Devemos aprender a contar as estrelas, Senhor, e por isso nos submetemos a Ti, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero nesta hora orar por cada pessoa que acolheu esta mensagem. Se alguém está desanimado, se alguém está se sentindo enfraquecido na fé, renova-lhe o ânimo, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ministre graça, misericórdia, bondade e a paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu clamo agora e continuo orando neste momento pelo César, pela Elaine, o César que está aguardando uma cirurgia depois de vários exames. Entra com a Tua providência e abrevia esse tratamento, ó Pai. É só o Senhor mesmo para fazer isto. Confiamos em Ti. Confiamos em Ti, Senhor Deus, a vida daquelas pessoas que estão hoje acometidas por este vírus, por essa enfermidade, que o Senhor abençoe.
dá sabedoria aos médicos, dá sabedoria aos pesquisadores, protege as famílias, ó Pai, na face da terra, em nome do Senhor Jesus. Confirma a tua bênção, ó Pai, sobre a economia do nosso país. Confirma a tua bênção, Senhor Deus, também sobre a área administrativa e política do nosso país. Já temos sofrido tanto, ó Pai. Misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos a tua bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós agradecemos. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós. Que o Senhor nos acompanhe todos os dias e nos dê paz sem igual até que Cristo venha. Um grande abraço a você, meu irmão. Um grande abraço a você, minha irmã. Fique na paz do Senhor.